Olá, caros amigos de casa. Boa tarde. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E hoje nós temos a grande honra de receber Heloísa Pires, que é eminente espírita, pedagoga e ótima amiga do nosso programa, né? Muito querida por todos vocês. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem. Feliz de estar com vocês, essa equipe iluminada, muita alegria, isso faz bem para a alma. E nesta casa que ajuda tantos indivíduos. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada pelos presentes que você sempre Imagina. traz, além da sua presença, Imagina. que é um presente. Nossa. E obrigada também à produção que fez essa pipoca com guaraná, lindo. para que nós comêssemos no intervalo. Muito obrigada. Vamos dar início, então, hoje ao nosso programa. Nós vamos comentar os fenômenos espíritas do filme Amor Além da Vida. Vamos lá? Vamos começar pela pintura mediúnica? Convidamos Maria Inês Pessotto Páscoa para realizar a pintura mediúnica de hoje. Maria Inês, vocês conhecem, é médica, pediatra, uma exímia trabalhadora da casa e há muitos anos já pertence à pintura mediúnica. Tudo bem, Inês? Tudo bem, Silvia. Uma grande alegria estarmos aqui de novo. Então, Inês, você vai ficar tranquila aqui nesse cantinho do nosso estúdio e nós vamos ao filme Amor Além da Vida. Como podemos compreender os sentimentos que nos afloram? Na Bíblia, de acordo com Lucas, até os primeiros coríntios nos falam de um paraíso extraordinário que nos aguarda. Eu disse, eu te amo, Bela. Sempre me lembrarei disso. Pelo menos eu disse o que sentia. Cuidado, mão dupla. Não se mexa. O estado dele é muito grave. Precisamos imobilizar o pescoço. Temos que estabilizá-lo. O pulso dele está muito fraco, hein? Temos que levá-lo para o hospital imediatamente. Chris, você sabe o que aconteceu? Sei, comi um peixe estragado antes de dormir. Quem é você? Um médico? Está me operando? Quem é você? Ginger. Ginger, está me vendo? É, ela vê. Os cachorros estão diferentes. Pode me ver agora? É você, doutor? Por que está todo borrado? Eu vou ficar mais definido quando você quiser, Chris. Está confuso por ter chegado em casa tão rápido? Os sonhos não respeitam o tempo, doutor. Os que sofrem são os que ficam e têm de lidar com o vazio que surge. Pelo menos já está querendo ver a si mesmo. A pessoa parte para Está perdendo medo Medo? Então, irmãos, de que tenha desaparecido. pela alma do nosso Mas não. amigo Chris Nielsen. Você só morreu. Terrível tormenta. Devemos sempre lembrar que Deus escreve certo por linhas tortas e que, às vezes, mesmo os momentos mais dolorosos têm uma razão de ser. É claro que quando estamos magoados e sofrendo muito, não temos o discernimento necessário para... Esse é um presente. Para mim. É o nosso aniversário do D duplo.
É um dia especial para nós. É a versão dela do nosso lugar. Seu lugar? Onde nos conhecemos. Onde íamos nos aposentar, eu acho. Viver o resto de nossas vidas, envelhecendo juntos. Bem ali. É a casa dos nossos sonhos. Aquele ali sou eu acho. Estou aqui, amor. Eu ainda existo. Está pensando em mim. Continue pensando em mim. Está comigo. Sempre comigo. Terminávamos as frases um do outro. Você se lembra? Eu ainda existo. Eu ainda existo. Eu ainda existo. Escreva isso. Escreva. Aqui é o Chris. Aqui é o Chris. Eu ainda existo. Leia. Leia. Uma questão. Na realidade, vai acabar quando você parar de querer magoá-la. Amado pai e marido para sempre. Para sempre. Não se preocupe, amor. Não vou te deixar sozinha. Não vou a lugar algum. Adeus, amor. Talvez eu não esteja no seu céu, garota. Talvez você esteja no meu. Era você. Ainda há pouco, quando eu morri. Eu achei que você tinha me reconhecido antes, porque você ficou me chamando de doutor. E eu sendo o seu médico favorito, né? Pode me dar uma mãozinha aqui? Eu estou encrencado como sempre, professor. Oh, Chris. Oh. Vem cá. Rapaz, você continua feio, hein? Me ensinou muito, professor. Lugar bacana o seu. Não. Lugar bacana o seu aqui. Meu? Claro! Você está fazendo tudo isso. Sabe, todos nós ficamos muito inseguros no início, então nos imaginamos num lugar seguro, reconfortante. Todos pintamos o nosso próprio ambiente, Chris. Mas você foi a primeira pessoa que eu vi usando tinta de verdade. Tem muita coisa que ela não pintou. Como aquele pássaro. A Anne te deu um impulso, tipo bicicleta com rodinhas.
Agora você está criando um mundo totalmente novo aqui, com a sua imaginação, com uma pintura que você adora, qualquer coisa que quiser. Por que ele não se mexe? Ele vai se mexer quando você quiser. Ahá! Vai lá, garoto! Posso fazê-lo mergulhar? Você é o pintor agora! Isso aqui é o seu mundo! Uhul! Olha só como ele voa! Que tal asas azul turquesa? Turquesa! E um pouquinho de roxo. Isso! Uhul! Oh! Então, Heloísa, esse filme é lindo, todo colorido. Nós já pudemos ver o grande amor, não é, deste casal. Perderam 2 filhos, ficaram traumatizados provavelmente, não é? E depois ele também desencarna. Agora, uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse e também os nossos telespectadores. Existe essa possibilidade de, no plano espiritual, um espírito entrar dentro de um quadro? Como você explicaria isso espiritualmente? Eu diria que ele plasmava o quadro, que ele pensava... O Kardec diz no livro O Céu e o Inferno, o céu e o inferno não existe, não existe lugar. Está onde o colocamos, onde o criamos. A Ivone Pereira conta no seu livro, Devassando o Invisível, que cada indivíduo está mergulhado no seu pensamento. Uns que agiram corretamente estão felizes. Certo. Aqueles que erram ficam lembrando os erros cometidos e criam seu estado de necessidade. Ah, entendi. Quer dizer que talvez o trauma tivesse sido tão grande com a perda dos filhos que eles se apegaram através dessa pintura dela? Foi Teria lindo, sido isso? É. Foi lindo, porque através da pintura os dois se unem telepaticamente. Se comunicam, né? Se comunicam. E ele sente a tristeza dela e ela sente quando ele vai embora. Quer dizer, é uma verdadeira ligação de um casal que é unido pelo amor, não por necessidades evolutivas. É raro na Terra casar assim, né? É verdade. Mas achei interessante aquele momento que ela está no cemitério e ela fica um pouco incomodada e ele vai embora. Por que seria, Heloísa? Ele sente o sofrimento, ele é um espírito alegre. Apesar de tudo por que passou, ele aceitou. Então ele é capaz de rir, de brincar, e ela mergulha num estado terrível. E quando ela extrapola, ele fica desesperado e vai embora. Primeiro, na casa, ele fala para ela, vou embora, quando vê que ela não aguenta nada, e vai embora. E sim. no cemitério, também ele diz, vou embora, e aí vai mesmo, porque ela dá aquele grito, né? Aquele grito de dor, de revolta. Entendi. Porque a separação, para quem não acredita em nada, é terrível, né? É verdade. Para quem acredita já é difícil. Agora você tocou num ponto importante, porque o espírito que o acompanha, bem, eles parecem muito amigos já de muito tempo, isso é interessante. Muito ligados. Mas ele também reforça isso, você está vivo, você está aqui. Existe. Você existe, ele fala isso, você existe. E ele fala para ela, faz ela escrever. Então, esse fenômeno também a gente pôde ver, né? Aquele momento que ele, pelo pensamento, nós diríamos que seria um fenômeno de psicografia semimecânica, porque ele, pelo pensamento, ele vai levando ela a escrever. Escrever, para provar que ele existia, mas ela não tinha material no cérebro. Realmente daí ela a tinha importância de estudar a doutrina espírita. Isso você está falando uma verdade. Porque se ela conhecesse a doutrina, sofreria menos. E que delícia, naquela hora ela deixaria ele se comunicar. Deixaria, ela bloqueou, né? Ela bloqueou. Bloqueou, olha. E ele fica aflito, tadinho. É verdade. E é interessante que o espírito sempre
reforça, né? Você pode fazer tanto que ele podia movimentar, mudar a cor da imaginação dele, no caso aquele pássaro, não é verdade? O pássaro foi lindo. Foi interessante isso. E né? quando o pássaro o suja, o espírito, ele fala, eu não fiz isso, eu não pensei isso. O outro fala, mas eu fui fiz, eu e dá que um fez. sorrisinho. Então. E o cachorro? Isso, o cachorro. Ai, o cachorro é uma coisa linda. É uma forma também de pensamento. Ele ama o cachorro. Provavelmente ele criou aquele cachorro. Porque entendi. como nós conversamos antes e você Ele entra disse, nas recordações da do família, passado, da casa. família. Porque, como você disse agora há pouco, o cachorro está em outro lugar. O cachorro nós aprendemos na reencarna, doutrina que os animais reencarnam de imediato. De imediato. Eles não ficam no plano espiritual. Eles não merecem o sofrimento porque eles não têm entendimento E não ainda. vão aproveitar, né? Nada no plano espiritual. Porque a gente já procura tirar as dúvidas, né, que poderão acontecer, porque às vezes os telespectadores escrevem em cima do próprio programa, né? Dessas dúvidas que eles vão adquirindo. Mas tudo bem. Vamos assistir mais um pedacinho? Tá então? lindo. Vamos lá, telespectador. Isso é totalmente novo. A tela estava branca quando eu era vivo. Como posso ver esse desenho depois de morto? Para um especialista, parece bem surpreso. Você e a Anne namoraram muito tempo? Na verdade, não. Desde o primeiro momento, parecíamos... Almas gêmeas. É extremamente raro, mas existe. São espíritos irmãos em sintonia um com o outro. Aparentemente até na morte. Estão alcançando um ao outro através da pintura dela. E olha, nunca vi isso antes, Chris. Você não consegue ver, não é? E você nunca verá. Eu te amo! Com licença. O Albert tem que trabalhar. Ele pediu para eu vir te ver. Por você, tudo bem? Leona. É um nome muito bonito. Ele disse que anda isolado. Quer ver os outros? Talvez uma cidade? Até queria, mas viajar me deixa enxurrado. Feche os olhos. Mas eu não disse para sempre. O que acha? Acho que não estou vestido de acordo. Você está ótimo. E seus filhos? Morreram há alguns anos. Por isso me preocupo com minha mulher. Morreram num acidente horrível. A babá estava dirigindo. Não foi culpa dela. E sua mulher? Minha filha pediu que a babá dirigisse. A culpa foi do caminhoneiro. Mas minha mulher acreditava que se ela estivesse dirigindo,
Seus instintos de proteção teriam... Conte uma lembrança sua. Da sua filha, por exemplo. Ei, é arte de outra pessoa. Qual é o problema? Não estava olhando mesmo? É a sua vez. É pra cá que a gente vem quando morre? É mais de meia-noite. Ainda não ganhei. É sua primeira vez. Não, eu gostei de não ter ganho. Quer dizer que você não tá trapaceando. E quando eu ganhar, será de verdade. Vou jogar até ganhar. A não ser que queira parar. Não, joga até você ganhar. Ela morreu 3 meses depois. Vamos. Jogávamos toda noite. Era muito importante para mim. O meu corpo não tinha esta aparência. Viajamos para Singapura uma vez e... meu pai sorriu para a aeromoça que era assim. E tinha esta plaquinha, Leona. Ele disse que as asiáticas são adoráveis e graciosas e inteligentes. Não apenas ela. Eu sei. Foi só uma coisa que ele disse. E o que eu pensei foi, quando eu crescer, eu quero ser assim. Você ainda joga xadrez? Eu só estava esperando o meu parceiro. Vamos fazendo mais uma pausa, porque agora parece que mudou o cenário. Nós terminamos naquele ponto que, de comentários pelo menos, né, quando ela destrói o quadro, fica nervosa. E no que ela destrói o quadro que ela fez, que ele já estava observando, através da comunicação forte de pensamento que eles têm, aí ele percebe também a destruição e fica também bastante chateado. Mas aí depois ele penetra num outro cenário. E aí agora, quando nós vimos, ele percebeu que está com a filha. Luísa, daria para você nos explicar espiritualmente este assunto, principalmente de a filha estar se apresentando como uma japonesa, que não era na última encarnação? Foi lindo. Quer dizer, claro que os filmes americanos não têm o controle dos ensinamentos do querido Kardec. Sim. Baseado em... Então, às vezes eles fantasiam um pouco, mas é lindo no sentido de que a filha pôs aquela roupagem porque ele havia elogiado uma aeromoça asiática. E havia dito que era uma mulher mais delicada. E como ela era uma menina um pouco ainda meio indelicada às vezes, ela quis se apresentar do melhor modo para o pai. Olha, você viu. E interessante também quando ele pergunta, você ainda joga xadrez? Porque ele havia ensinado a filha a jogar xadrez. E é a hora que ele descobre que ela é a filha querida. Olha, aí ele já está começando a perceber que no mundo espiritual há essa possibilidade de o perispírito se modificar. Isso. Não é? E se apresentar da maneira que ele queira. Às vezes, até inconscientemente, espíritos necessitados aparecem com capuzes, às vezes até se transformam numa forma desagradável. E espíritos melhores, no livro O Seu Inferno, tem vários casos. O Dr. Jobara ou Samuel Felipe disse, eu me senti renovado,
Não sou mais um velho e não estou mais doente. E a gente pensa, ai, que bom, mas ninguém quer ir, né, Silvia? Não. A Terra é linda, tem suas belezas, seus desafios e estamos bem aqui. Exatamente. Agora, apareceu um outro fenômeno também de algumas pessoas, algumas entidades aí no caso, né, estarem assim, voando, né, no espaço. Há possibilidade ou é só imaginação do autor? Nossos espíritos levitam. A obra espírita diz, é o corpo de carne, é o nosso pensamento que nos magnetiza na Terra. Agora, nem todos. Muitos demoram muito e existem casos também de espíritos necessitados que levitam, mas é o voo raso de uma galinha. Os evoluídos levitam o voo de uma águia, de um pássaro, de uma borboleta. É muito mais bonito. Nossa. Existe um limite, em geral, conforme o teor espiritual vai aparecer mais para frente, alguns ficam em regiões muito difíceis, das quais dificilmente podem sair. Entendi. Mas o espírito que caminhou no bem, ele fica livre, feliz. E ele pode volitar com mais facilidade. Nossa, são verdadeiros voos, né? Olha que lindo. Tanto que surge a alegoria do anjo da guarda com asas, dos anjos com asas. Pelo fato porque de ele levitar. Os videntes viram eles voando. Então, e é pelo pensamento. Então, nos livros de André Luiz, agora eu lembrei, quando você disse isso, que muitos dos artistas captam quadros do plano espiritual. Né? André Luiz vê quadros lindos no plano espiritual que depois alguns artistas pintaram aqui na Terra. Então, isso, pode ser isso. A música, né? A música a também. Música. E a menina, até quem chamou a atenção foi a pintora, como ela chama? A Inês. A Inês. Ela disse assim, olha, é o quadro que ela viu, que ela plasmou. E era mesmo. Aquele quadro meio estranho, com pessoas, mas era um mundo que ela criou. Não, ela não estaria sempre... São flashes de nosso pensamento. Entendi. E é claro que ela faria cursos, cresceria no mundo espiritual. Claro. Até... E outra pergunta também que eu gostaria de fazer. Há possibilidade assim, de um médium, né, ter em desdobramento no sono, ter visto toda aquela paisagem e depois colocar no quadro também? Claro. Você lembrou bem, André Luiz conta que as nossas obras de arte, em geral, são projeções do que nós vimos no mundo espiritual. Mas lá tem uma beleza muito maior, mais luzes, mais cores, mas aqui também a arte tem flashes maravilhosos. Né? Eu lembrei disso porque alguns pintores aqui da casa, de pintura mediúnica, alguns médiuns, aliás, né? Eles às vezes se referem a isso, eu vi em sonho este quadro e tal. Sinal que ele esteve realmente naquela paisagem e tentou retratar, né, no quadro. E até antes de aparecer o computador, num dos livros de André Luiz, você lembra? Aparece eles olhando as pessoas através de um computador. Verdade. Então, as invenções vêm de lá para cá. E espíritos que criam, que captam e que melhoram a Terra. Que já estão mais evoluídos, né? Ou mais maduros. Caminhar pra... E alguns ainda são necessitados. Grandes pintores, grandes cientistas, mas que desenvolveram aquela habilidade. Viu? Muito bem. Nesse instante, vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês. O Céu e o Inferno é o livro da codificação espírita que discorre sobre o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, os anjos e a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Há também diálogos com espíritos que se apresentam felizes, sofredores, suicidas, criminosos que nos revelaram suas experiências pós-morte. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204.
Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com os comentários desse filme Amor Além da Vida e Heloísa Pires. Vamos lá, vamos assistir mais um trecho. Olha, nós dois vamos passar por uma coisa muito difícil. Presta atenção. Eu estou com você. Não está sozinho. Cris Aine morreu. Ela se matou. Foi uma coisa que eu nunca esperei que acontecesse. Como eu disse, não nos conhece. Isso não é um risco inerente às almas gêmeas? Uma não é nada sem a outra. Mas ela está bem. Sabe? Porque a dor dela acabou. Você não entendeu. Ela não vai se prender à vida como eu. Você não está entendendo. Quando eu vou vê-la? Nunca. Você nunca vai vê-la. Ela é uma suicida. Os suicidas vão para outro lugar. Por que estou castigando ela? Não é um castigo. Ela sofreu muito. Não há juízes ou crimes aqui. Todo mundo é exatamente igual. É só a realidade, o modo como as coisas são. E a realidade é que os suicidas vão pro inferno? Não tem julgamento nenhum nisso. Você não entende como as coisas funcionam. Mas não se trata de entender. Trata-se de não desistir. Esse é o sujeito que não desiste? Alguém nunca lhe disse que persistência demais pode ser estupidez? Constantemente. Eu ouço a mesma coisa. Também dizem que leio devagar, que não preciso de óculos. Meus olhos são fruto da minha imaginação. Vai ouvir muitas coisas inteligentes aqui. Geralmente estão certas. Não deixe que isso o afete. Não vou deixar. Sua mulher o ama muito. Vamos achá-la. O que você fazia quando era vivo? Da última vez? É. Podemos voltar e renascer, mas só se quisermos. Na última viagem, eu tive a mesma ocupação que era tenho psiquiatra. aqui neste... Muito perceptivo. Navios naufragados. Que lugar é esse? É a entrada para o inferno.
Como se sente? Deixando de lado se vai sair ou não da escola, eu quero saber o que sente quando vai para a cama à noite. Muito medo. Eu acredito em você. Se eu tivesse que atravessar o inferno, eu só ia querer uma pessoa em todo esse mundo ao meu lado. Vamos lá. Vamos lá, ela pode estar ali dentro. Sua mãe não está aí, filho. Então, nós paramos nesse instante para comentarmos sobre um fato muito sério, né, dentro da doutrina que nós conhecemos, o suicídio. Fora da doutrina espírita existe uma condenação ao espírita suicida. Interessante que o filme deixou claro que ele não é castigado, que ele se castiga, porque não são pessoas, como também o filme falou, pessoas que erraram muito em geral, são pessoas boas, sensíveis, que se perdem diante de problemas. E às vezes existe atenuante de verdadeiras mentes em desequilíbrios e estimulá-las a esse ato muito terrível, desagradável. O sofrimento vem porque o laço com o corpo físico é muito forte. E o espírito que se suicida sente o que o corpo físico sente. Depois ele não se julga digno e não tem condições vibratórias de ir nos melhores lugares. E passa por um tratamento que depende das suas necessidades. É ovelha perdida da parábola da ovelha que cai no abismo de Jesus de Nazaré. Certo. Assim que ele permite, Ivone Pereira tem um livro lindo, Memórias de um Suicida. Exatamente. E o querido André Luiz também conta alguns casos, e o céu, o inferno, espíritos de suicidas. Assim que ele permite, que ele se julga digno de ser assistido, o socorro vem. E eles são levados aos hospitais. Na nossa visão espírita, confirmada por mais de 1000 comunicações que Kardec recebeu, e na visão de outras doutrinas espiritualistas, a libertação acontece. E eles voltam ao convívio da família, os laços de amor não se destroem. E eles não têm a indignidade daqueles que matam, eles só se prejudicaram. Eles se julgam, eles escolhem como vão se corrigir e têm oportunidade, através da reencarnação, de pagar esse erro e reiniciar a caminhada. Misericórdia. Misericórdia. Parábola do filho pródigo. Deus perdoa incondicionalmente. Deus é amor. Um outro fato que aconteceu, eu até anotei aqui para não perder, para te perguntar, que ele acaba reconhecendo o filho pelas atitudes, né? Em outra raça. Então, eu achei muito consolador até, né, os filhos estarem perto dele nesse momento que ele está desencarnado e até de avisá-lo, né, a situação da mãe. E a gente nota que o filho realmente nem quer que ele se predisponha a tanto sofrimento, não é verdade? Na visão desse espiritismo dos Estados Unidos, que não é bem o espiritismo escrito por Kardec através de experiências várias, hoje confirmada pela parapsicologia através das experiências de Luisa Heine e Joseph Heine, mas mesmo assim eles trazem a ideia de que as famílias não se destroem, de que os laços de amor continuam,
de que formamos famílias por necessidade ou por desenvolvimento espiritual que caminharão juntas pela eternidade. É o Consolador prometido. Graças a Deus, porque o filme mostra o pedaço. inferno de Dante, horroroso, dá até medo, Que né? até alguns indivíduos, como por exemplo Hitler, criam. Exato. Esses grupos ISIS, esses terroristas criam. É provisório, é a lição que eles criaram que vai libertá-los deles mesmos, das paixões inferiores. É um período muito difícil, é a cura através de uma vacina, que os desperta para uma realidade maior, do amar ao próximo como a si mesmo, amar-se. Então, mas por falar em amor, a gente nota que o Chris, né, que é o marido, ele ama de verdade, que embora os aconselhamentos até do psiquiatra do passado, ele quer ajudar a mulher. Que amor então lindo, ele está né? tentando de qualquer forma. Vamos ver mais esse trechinho, então? Desculpe, amor. Mas tem umas coisas que eu preciso dizer. E eu tenho muito pouco tempo. Sinto por todas as coisas que não vou te dar. Eu nunca vou te comprar outro sanduíche de almôndega com molho. E sempre o maior. Nunca vou te fazer sorrir. Eu só queria que envelhecêssemos juntos. Dois velhinhos rindo um do outro à medida que se deterioram. Juntos até o fim. Perto do lago, como no seu quadro. Era o nosso paraíso, sabia? Teremos saudades de muitas coisas. Dos livros, dos cochilos, beijos e das brigas. Puxa, tivemos umas ótimas. Obrigado por elas. Por todas as gentilezas. Obrigado pelos nossos filhos. Pela primeira vez em que os vi. Por ser uma pessoa de quem eu sempre me orgulhei. Pela coragem, sua ternura. Pelo jeito que sempre estava, pois eu sempre queria tocar você. Você era a minha vida. Peço desculpas por todas as vezes que falhei com você. Especialmente esta. Chegou perto de enlouquecer? Ah, sim. Cheguei bem pertinho. Então eu vim aqui fora para dizer que eu vou desistir. Mas não da maneira que pensa. Vá para casa. Diga aos meus filhos que eu os amo. E que não vou deixar a mãe deles. Obrigado. Christy. Christy. O que houve com esse lugar? Esfriou muito. Christy. Ah, meu Deus, não, 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 não. Não desista, não desista, não desista, Christy, Christy, não desista. Não, 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 não desista, não desista, Christy. Não desista.
Às vezes, quando você perde, você ganha. Essa não é a surpresa. Mamãe? Não se preocupe com as crianças, estarão aqui. Eles gostariam que nós fôssemos. Toda uma vida humana é só um lampejo aqui no céu. E estaremos juntos de novo para sempre. Como eu vou te achar? Eu te achei no inferno. Como não vou te achar em Nova Jersey? Eu te amo. Quando eu era pequeno, conheci uma menina bonita no lago. Então, Heloísa, assim nós vimos esse grande amor, né, que move tudo o que acontece no mundo, tanto no nosso aqui, dos encarnados, como nos desencarnados. Heloísa, eu queria que você explicasse essa finalização, o porquê, no fim, ele conseguiu tirar a esposa daquela situação de trevas e ser assim tão rápido. Eu gostaria que você explicasse para os nossos amigos. É um filme que tem que ser rápido. Inclusive, mal eles combinam de renascer e já aparecem os dois menininhos grandinhos. Pois é, trocando sanduíche e tal. Mas os processos de recuperação, às vezes, demoram séculos. A Ivone Pereira conta em 3 livros dela reencarnações difíceis até ela se recuperar e se apresentar no Rio de Janeiro numa reencarnação de trabalho mediúnico, para só então ela se julgar quites com a justiça divina. Certo. Embora a justiça não exigisse nada dela aparentemente, nós temos dentro de nós a lei de Deus e nós exigimos de nós um comportamento adequado na medida em que amadurecemos. A mulher do filme é maravilhosa.
e passou por muitas dificuldades ou que são atenuantes. Verdade. Perder 2 filhos, perder o marido não é fácil. Mas mesmo assim, o período em que ela esteve se recuperando, eles não falam, porque o filme é acelerado. Mas pode ser 50 anos, pode ser 30 anos, depende da capacidade de reação das atenuantes de cada caso. Então, mas o interessante é que naquele momento que ela se preocupa com ele, né? Porque ela se preocupava muito com o sofrimento dela, não acreditava no mundo espiritual, na vida pós-morte, era bem materialista. Mas veja aquela hora que ela se preocupou com ele realmente, que a paisagem se modificou, parece que aí eles foram para outro plano e conseguiram, né, se livrar daquela situação de terra. Ela estava num pensamento obsessivo. Eu sofro, eu matei meus filhos, e ela não matou. Mas aí, nesse gesto de amor dele, que falou, eu fico aqui com você no sofrimento e na dor, o coração dela, alegoricamente, se abriu. E ela conseguiu o auxílio do pensamento, que ele tentava auxiliá-la. Naquela hora, ele encontrou uma brecha, e o auxílio se fez. Que o pensamento dela era sempre negativo. Fechado, ela se fechou. E sempre que nos fechamos, criamos dificuldade. É necessário amar o próximo, se preocupar com o próximo, sentir a dor do próximo, que em geral é maior do que a nossa. Então, Heloísa, para nós encerrarmos, como este filme enfatizou bastante o suicídio, né, e a situação do suicida, que nós poderíamos dizer para os nossos amigos de casa, aqueles que têm algum parente que se foram pelo suicídio? Que Deus ama a todos incondicionalmente e que eles, depois de se permitirem, serão auxiliados, recolhidos em hospitais. Mas como nenhum de nós deseja ser atropelado e passar meses sofrendo, assim também ninguém deve se entregar ao suicídio, porque é um sofrimento que deve ser evitado. Nas horas de aflição, vá numa casa espiritualista, especialmente numa casa espírita, porque aqueles que começam a pensar em suicídio atraem, por lei de afinidade, espíritos suicidas. E aí é uma agravante no processo, eles não mais respondem por eles mesmos, são vários indivíduos pensando de uma forma errada. Enquanto que, se eles confiarem em Deus, se vierem num tratamento de desobsessão aqui nessa casa, as mentes em desequilíbrio serão afastadas. Certo. O pensamento deles, nesse sentido negativo, fica mais fraco e a luz pode libertá-los e auxiliá-los antes que cometam um ato terrível e que nos traz muita dor. Exato. Lembrando, caro amigo telespectador, que aqui na casa, na Fiesp, nós temos um tratamento espiritual para os parentes dos suicidas. Ótimo. Que ajuda muito para parentes em geral de desencarnados, né? Mas em especial para os parentes dos suicidas e também para aqueles que sentem esse impulso, essa necessidade, que falam em suicídio também. Nós até colocamos já no ar em alguns programas um depoimento de um moço que trabalha conosco há 20 anos, está aqui conosco trabalhando e chegou aqui como suicida. Então, isso é uma grande esperança, né? Graças a Deus. Aliás, o mundo é um constante progredir. Deus permite que espíritos de luzes nos envolvam e nos induzam à fortificação na hora da prova. Há que ter coragem. É verdade. Então, Heloísa, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a você, muito mesmo. Imagina, foi uma delícia. Tenho certeza que os nossos amigos de casa ficaram felizes, porque eles vivem pedindo agora pelo WhatsApp, né? Muito mais, por e-mail também. Mas o WhatsApp ganha, está ganhando. E, então esteja sempre conosco, a gente sabe que você é uma pessoa maravilhosa e que tudo que você analisa é com profundidade e muito amor. Você se projeta em mim, obrigada. Imagina, Heloísa, obrigada, viu? Obrigada, então, querida. Nesse instante, nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês.
O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Contém toda a doutrina espírita e, de forma clara, explica a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sobre a égide das leis divinas. Esses ensinamentos te ajudarão a encontrar o caminho do verdadeiro entendimento da vida. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre o espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Depois desse filme emocionante que nós assistimos, nós estamos também emocionados diante dessa tela tão bonita. Inês, como foi que aconteceu a tela? O que você sentiu? Com que espíritos você trabalhou? Silvia, como sempre, nós ficamos sempre muito envolvidos com o tema do dia, né? E com a atmosfera que reina no ambiente das gravações. E uma curiosidade é que quando foi programado essa gravação, nós começamos a ter ideia desse quadro. Não perfeito nessas condições, mas nós tínhamos a ideia de fazer mesmo esse desnível de flores e os ramos caindo. E uma das preocupações é porque eu acho que eu não consigo fazer flores, né? Então, realmente, eu estava receosa de fazer flores. E quando a gente vê que realmente o quadro sai, a gente fica cada vez mais confiante que não somos nós que trabalhamos, né? Sim, a equipe espiritual que está sempre junto, pela inspiração, pelo tipo de trabalho, possivelmente a equipe de Monet, e que realmente eles fizeram um ótimo trabalho. E você não estava assistindo o filme, né, desde o começo, mas nós tínhamos a sensação que aqueles jardins lindos do filme eram de Monet. Para quem visitou a casa de Monet lá em Paris, né, parece que se sentiu dentro da casa de Monet, muito bonito. E agora a gente está se sentindo dentro do filme. Não no quadro do filme, mas pode ser o quadro aqui do nosso trabalho. Foi gratificante, realmente. Muito obrigada, Inês, viu? Silvia, é muito bom estar aqui. Você já está conosco aqui sempre, todos os dias, mas a gente quer que você venha mais vezes ao programa também, tá bom? Ok, sempre que você é muito querida pelos nossos telespectadores, viu? Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Nesse instante, nós vamos, então, encerrando este programa, felizes com a sua audiência, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira aqui na TV Aberta. Muito obrigada.